Que a doce e suave paz do Divino Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Hoje nós estamos com o compromisso de falar para vocês, conversar sobre a lei de destruição. E eu diria, ou transformação. Porque etimologicamente a palavra destruição significa desfazer, desmanchar, demolir para transformar. E na questão 728 do Livro dos Espíritos, Kardec formulou a seguinte questão: é lei da natureza a destruição? E a resposta que os espíritos sobre a égide do Espírito de Verdade deu foi: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Portanto, etimologicamente, a palavra destruição, repetindo, significa desfazer, desmanchar, demolir para transformar. E neste capítulo, que é o capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele traz para nós questões, reflexões, ensinamentos sobre a destruição necessária, a destruição abusiva, os flagelos destruidores, guerras, assassinatos, crueldade, duelo e pena de morte. E nós vamos, durante esses 50 minutos, conversando sobre essas questões, né? Então, esta é a lei, né, que é a questão 728 do Livro dos Espíritos, aonde ele pondera, né, que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Portanto, o que nós diríamos ou chamaríamos de destruição abusiva? Vamos lembrar, Nagasaki foi uma destruição abusiva. Hiroshima foi uma outra destruição abusiva. Não venha o mérito detalharmos como aconteceu. Todos nós, historicamente, temos as informações. Claro que foi toda uma devastação. E poderíamos dizer que agora, na pandemia, né, com o Covid-19, o Manaus, Amapá, todos esses estados estão vivenciando destruições, que eu diria, provocadas pelo ser humano. Foi uma devastação total até hoje. Então, isto é exatamente uma destruição abusiva. E o que significa, portanto, esta destruição abusiva? Na questão 735 do Livro dos Espíritos, Kardec vai abordá-la, né? Pergunta, os espíritos respondem, são aquelas que ultrapassam as necessidades, mostrando predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, sendo o homem responsável, portanto, pelos abusos que tenha cometido, comete ou virá a cometer. Então, meus amigos, essa destruição, portanto, ultrapassa os limites da necessidade, é uma violação à lei de Deus. Não podemos esquecer que nós temos 10 leis morais na nossa consciência. Então, quando nós nos despojarmos deste corpo, desta veste, e voltarmos à erraticidade, ao plano espiritual, a nossa consciência ditará para nós as falhas que cometemos. Não haverá nenhum, eu sempre faço essa analogia, não haverá nenhum velho barbudo nos aguardando para nos mandar para o céu, para o inferno, para o purgatório. É a nossa consciência que vai passar o filme da nossa vida.
E, evidentemente, que com essa expansão da consciência, nós vamos resgatar questões das nossas vidas pregressas. E aí nós entenderemos muitas questões e razões dos nossos sofrimentos nesta atual reencarnação. Então, os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Exemplo, o prazer da caça é uma destruição abusiva. Ele vai por um prazer bestial, ainda do seu instinto, mas ressalvamos que os animais não destroem mais do que o que necessitam. Uns matam os outros exatamente para se alimentarem, né? Nós, humanos, destruímos por prazer, exatamente pela essa bestialidade que existe ainda dentro do nosso âmago, na nossa essência. Qual é mesmo a missão do homem na Terra? A sua regeneração moral. É para isso que nós estamos aqui. É nesse caminhar que nós vamos nos despojando desses sentimentos, desses instintos que ainda habitam em nós. Vimos, então, algumas questões, né, da destruição provocada pelo homem, que leva o homem por interesses econômicos, financeiros, egoísticos, à destruição. Entretanto, nós temos a destruição natural, a própria natureza, né, que é uma lei, porque precisamos da renovação, do aperfeiçoamento da espécie, mantemos eternamente no nosso corpo físico o não haveria, portanto, o melhoramento dos seres vivos se não estivéssemos vivenciando essas leis. Então, há um equilíbrio, ou melhor dizendo, para que haja um equilíbrio ecológico, uma espécie, portanto, destrói a outra para sobreviver, ou seja, para alimentar-se. Isso é uma lei natural. E essa destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Buscando o Livro dos Espíritos, na sua questão 723, tem lá a pergunta que o Kardec formulou: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? E a resposta está dada: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem pereceria. Entretanto, na lei de conservação, impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Mas, evidentemente, à proporção que nós vamos evoluindo e nós vamos nos desprendendo, abolindo de nós esses instintos ainda que predominam, naturalmente nós vamos deixando de comer carne, de comer os animais. Isso faz parte do processo, evidentemente, evolutivo. Mas, quando o homem amplia a sua consciência, ele busca outras fontes. E a própria natureza subsidia esses nutrientes necessários. Daí, quando nós fazemos meditações agradecendo ao planeta Terra, à Mãe Terra, os nutrientes que eles nos favorecem para a nossa estada aqui na Terra, nós vamos ver e observando que podemos alimentar o nosso corpo, nutri-lo, sem a necessidade de estarmos comendo carne. Isso é um processo. Não existe eu vou fazer intempestivamente. Não, é um processo. Mas, naturalmente, a própria natureza nos nutre desses outros elementos vegetais
para que façamos a reposição de forma equilibrada. E nós observamos hoje que as pessoas estão despertando para este lado, deixando já muita gente de comer a carne tida como carne vermelha, oriunda do boi, do bode, por aí vai, né? Já substituindo por peixe, por frango, e aí, paulatinamente, nós vamos deixando e rompendo com o reino animal como forma de nos alimentar. Então, André Luiz, no livro Desobsessão, ele recomenda quantidades mínimas de carne, café e temperos excitantes durante o dia determinado para a reunião, principalmente a reunião mediúnica e as reuniões de magnetismo. E aí vocês se perguntariam, por quê? Exatamente porque as toxinas, os produtos que se utilizam nos animais para engordar, também nós absorvemos quando nós comemos. E, claro, se você está num processo de buscar os fluidos mais, eu diria, mais leves, mais fluidos, se você está com o estômago cheio de vísceras de carne, claro, isso vai prejudicar o processo que lida com a sutilidade, né? A mesma questão são os passes. Então, quem fuma está impregnado de nicotina no seu corpo e no perispírito, evidentemente. É a mesma questão da alimentação. Então, o André Luiz, no livro Desobsessão, ele nos pondera essa questão. Lógico, a doutrina espírita é uma doutrina libertadora com responsabilidade. Não vai proibir você de fazer absolutamente nada. É a lei do livre-arbítrio que vai falar com mais predominância na nossa trajetória reencarnatória. Então, meus amigos, ele diz, inclusive, quando não lhe seja possível a abstenção total. É André Luiz quem vem e pondera para todos nós. Então, dentro desta lei de destruição e transformação, a destruição natural são aquelas que ocorrem na natureza, tendo em vista a transformação, a renovação e a melhoria dos seres vivos, conforme dissemos no início da nossa fala. Acontecem para manter o equilíbrio natural e auxiliar na evolução e progresso como um todo, tanto para a matéria quanto para o espírito. A necessidade, portanto, de destruição é proporcional ao grau evolutivo dos diversos mundos e desaparece em um mundo com estado físico e moral mais apurado, lógico. André Luiz, no livro Nosso Lar, quando despertou, tomou consciência de que a vida espiritual é uma realidade, ele que fora um materialista, ele que nunca tratou, nem conheceu, nem buscou o espiritismo, surpreendeu-se, né? De acordo com seus relatos, ele levou 8 anos no umbral, vivenciando os momentos de sofrimentos atroz, porque ele foi um homem que nunca foi ligado à espiritualidade. Ele foi um médico, cumpriu com as obrigações dele enquanto médico, mas não foi também um médico devotado, e a gente vai ver exatamente essa vivência e esse retrato que ele traz para nós no livro Nosso Lar, que ele cumpriu com suas obrigações de profissional, mas ele não foi um espírito, ele não foi um espírito, ou seja, um ser voltado para as questões espirituais, não, muito pelo contrário. E ele usou e abusou da lei de liberdade. Daí ele ter tido um câncer de intestino vindo a desencarnar em função do câncer, aonde ele sofreu. Antes, né, quando ele estava ainda reencarnado, até os momentos do desenlace, e depois no umbral. Mas como ele tinha, eu digo assim, créditos de vidas pregressas, ele foi socorrido, sim,
a partir do momento que ele lembrou-se de orar ao Criador, ao arquiteto do universo, porque ele não tinha nenhuma ligação com Deus. Ele era materialista. Mas ele tinha deixado também eu diria assim, um legado para a humanidade, porque, segundo informações, ele deve ter sido a reencarnação, na sua última encarnação, como Carlos Chagas, né? Contribuiu, sim, para a humanidade dentro dos conhecimentos do que ele realizou. Entretanto, do ponto de vista espiritual, ele não tinha nenhuma ligação com religião, ele não gostava de tratar dessa questão. Mas, nesse momento, depois de 8 anos de sofrimento, chamado, inclusive, de suicida, que ele entrava em desespero, porque para ele não tinha sido um suicida, ele não destruiu a sua vida. Ele, então, lembra-se de Deus. Neste momento, houve a comunhão com o espírito da mãe, que esteve sempre próximo, tentando ajudá-lo. Mas, como tudo é frequência, é sintonia, enquanto ele não entrou nesta sintonia, a mãe não pôde diretamente ajudar. Ela rogava a Deus, rogava aos amigos espirituais por ele. Ele foi socorrido a partir deste momento, foi levado, né, e passou, então, por aqueles momentos de sofrimento e também de transformação, de tomada de consciência, do despertar para a vida espiritual. E ele traz a contribuição através da literatura, né, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, nos seus vários livros. Então, neste momento, ele entendeu. E aí ele traz um dos capítulos, se não me falha a memória, o capítulo 5 do Nosso Lar, a questão da alimentação. Antes, enquanto ele estava nessa transição do umbral, ele bebeu até lama, pela sede, pelo calor, pelo desespero. E quando ele chega no Nosso Lar, ele toma água fluida em poucos goles. O caldo, algo energético, que ele não precisou, e ele mesmo reflete isso, de comer aquelas comidas pesadas, mocotó, fatada, e por aí vai, para que a energia voltasse a vibrar no seu ser. Não, foi simplesmente um caldo que era fluido, era energético, era amor, e isso alimentava o espírito dele. Então, ele traz para nós que na Terra a necessidade de destruição diminui à medida que o espírito supera a matéria, e ele provou isso. Então, vejamos, os flagelos destruidores fazem a civilização caminhar em poucos anos, o que levaria séculos para conseguir, sem a prática da lei do amor. E, evidentemente, que os homens de bem, que sucumbem aos flagelos naturais, que são os terremotos, maremotos, inundações, não sofrem como os maus. E nós estamos vendo isso agora na pandemia do Covid-19. Muitos voltaram porque concluíram o seu ciclo aqui na Terra. Claro que eles não vão passar pelo sofrimento daqueles que estão retornando compulsoriamente por amor que Deus tem aos seus filhos, para que eles não continuem acumulando compromissos. Então, essa condição evolutiva não lhe permite, evidentemente, sofrer da mesma forma que o outro. A perda de uma veste, como o corpo, não tem a mesma importância que para o materialista, ou para aquele mais apegado à natureza animal, que são as questões tratadas no Livro dos Espíritos, 737 a 741. Eu estou dizendo a numeração porque vocês que têm o livro espero que tenham o Livro dos Espíritos na mão, né? Chegando em casa, encontrem um tempo hoje e leiam mais detalhadamente, porque 50 minutos nós falamos en passant sobre a questão da doutrina. Então, se o homem compreendesse a vida
como ela realmente é, entenderia um pouco que esses flagelos destruidores representam em relação ao infinito, pois essas vítimas, em outra passagem pela carne, ou seja, reencarnatória, serão amplamente compensadas, se souberem suportar seus sofrimentos sem murmurar. Porque também não adianta a gente sofrer se queixando, blasfemando. Não. É o sofrer com conhecimento. E a doutrina espírita nos dá esta visão, nos traz as informações, nos dando esperanças para uma vida melhor. Então, os flagelos destruidores, muitas das vezes, têm uma utilidade física, ao mudarem as condições, né, que essa região lhe propicia. Só resulta, portanto, em gerações e só vão sinalizar toda esta visão, esse apanhado em gerações futuras, vindouras. Então, à medida que se progride estes reconhecimento e experiência, o homem vai conseguindo conjurar esses flagelos, prevenindo-se de suas causas. Ele vai usar a lei de liberdade, a lei do livre-arbítrio, de forma coerente. Contudo, alguns há que são de caráter geral e estão nos decretos da providência. Contra esses, o homem nada pode opor, somente lhe restando se submeter à vontade de Deus, que é, de acordo com a questão número 1 no Livro dos Espíritos, o que é Deus, formulou Kardec, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Kardec comenta que, havendo soado a hora da partida, a morte virá de qualquer modo, independente de crença, independente de querer ou não. Por quê? Porque é uma causa comum, ou por meio de um flagelo, nós vamos voltar ao plano espiritual. Chegou a época, foi uma morte cumprida até o último segundo da existência que foi programada. Então, ela acontecerá. A única diferença, e aí eu diria, é que, nesse caso, o maior número parte ao mesmo tempo. Nas pandemias, como nós estamos vendo agora, de novo vivenciando a segunda onda do Covid-19. E estamos sofrendo pela irresponsabilidade do homem, do ser, que usou e está usando mal a lei de liberdade. As organizações de vigilância sanitária e de saúde estão aí, né, formulando protocolos, dizendo a questão do bom senso, de como nós devemos nos prevenir. E tem gente que conversa, é uma gripezinha, e está por aí. Entretanto, a espiritualidade vem sinalizando, sim, que possivelmente haveria uma segunda onda, considerando-se a forma como nós estamos encarando este momento. É a transição do planeta, é a separação do joio e do trigo. Então, meus amigos, a única diferença é que, nesse caso, o maior número parte ao mesmo tempo. Se, no entanto, pensarmos a humanidade em seu conjunto, esses flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades que, no destino do mundo. Então, a gente vai, dentro dessa concepção, desse conceito de destruição ou transformação, nós vamos lembrar do grande Lavoisier, né? Aquele físico, estudioso, pesquisador, quando ele resumiu, foi uma síntese perfeita. Na natureza, nada se cria. Dependendo de mim, enquanto ser humano, de você, enquanto ser humano, de algum cientista, não. Nada se perde, tudo se transforma. Até os nossos corpos. E se a gente analisar, o nosso corpo vai voltar a ser átomos. Inicialmente, depois que deixam o período da decomposição, ele passa a ser volta
a integrar a natureza e a dar novos corpos. Então, Lavoisier já teve essa visão, né? Então, como devemos nos transformar internamente para que os reflexos destas mudanças alcancem o que está à nossa volta? Como devemos transformar? Está lá no homem de bem. Está na questão que Santo Agostinho traz para nós como experiência nata, né? A experiência vivenciada por ele, que todos os dias, antes de dormir, ele passava pela revisão consciencial. O que é que ele deixou de fazer que deveria ter feito? O que fez está feito. Mas o que é que ele deveria ter feito que não fez? É a questão do mal e do bem, né? Então, se você não faz o mal, mas também não faz o bem, você está praticando o mal em deixar de fazer o bem. Então, meus amigos, o livro dos Espíritos e todo o Pentateuco nos traz com uma clareza extraordinária. Nós não devemos chegar na outra dimensão dizendo eu desconhecia, principalmente aqueles que estudam. Porque tem muitos na doutrina que acham a doutrina fantástica, maravilhosa, mas não se predispõem a estudar. Nós precisamos estudar. E estudar também em grupo é algo positivo. Porque se eu sou autodidata, se eu fico em casa estudando sozinha, como eu ouço de muitos companheiros, não, se eu não gosto de estudar em grupo, eu gosto de estudar sozinha. Ele vai continuar eternamente com as dúvidas dele. Porque ele vai ler o livro dos Espíritos, vai observar as questões que Kardec formulou, entretanto, ele não tem com quem dirimir. Então, ele vai perdurar, ele vai continuar. Em grupo, nós vamos somar as diferenças. Cada um está ali no seu nível consciencial de conhecimento. E aí sim, nessa troca, nessa convivência, nós vamos crescendo, evoluindo, rompendo com a ignorância. Então, primeira coisa para a nossa transformação, como é o nosso pensamento? Por que eu trago isso? Porque é dele, né? É dele que tudo se origina. Então, se eu só vivo pensando em desejar o mal, julgando o outro, observando o outro da forma prejudicial, evidentemente que eu vou acarretar para mim a destruição. Porque eu estou contrariando a proposta do modelo e guia da humanidade, Jesus, quando disse, não julgueis para não ser julgados. Não façais ao outro aquilo que gostaria que os outros não lhe fizessem. Então, é a gente se colocar sempre no lugar do outro. Mas, para que a gente entenda que o pensamento é a mola mestra do nosso equilíbrio, da nossa saúde, da nossa transformação, eu tenho que buscar o conhecimento disso. Pois é com ele que ampliamos nossa visão de tudo e enxergamos mais longe do que apenas ao nosso redor. Como algo figurativo, eu lembro, todos nós conhecemos, aquela senhora que ficava dentro da sua casa, observando o quintal da vizinha e falando que a vizinha não sabia lavar a roupa, que a roupa era encardida, suja, que ela dependurava no varal. Levou muito tempo, o marido sempre ouvindo aquilo, até o dia que ela sai, foi ao mercado, naturalmente, e aí o marido resolve, porque ele sabia qual era a causa, lavar o vidro da janela. Lavou e ficou na dele. Quando ela retorna, surpreendeu-se. Opa, a vizinha parece que ouviu os meus reclames. A roupa está alva que nem coco. O marido então diz para ela, fulana, era você que não lavava o vidro da tua janela. Então, meus amigos, apenas para lembrar de forma, dentro dessa visão de analogia entre uma e outra,
precisamos estar observando o que pensamos, como pensamos, o que desejamos. Então, somos herdeiros de nós mesmos. Lembremos que, segundo a lei da reencarnação, retornaremos ao nosso planeta. Vamos transformar a nós mesmos, sem precisar destruir. Eu digo, inclusive, trazendo também uma experiência, quando eu vou à Chapada Diamantina, que para mim ali não tem, quem não acredita, vá ali e se deixe conectar pela natureza e verificará que existe um ser realmente superior. A inteligência suprema chamará Deus. É aquele vale extraordinário. E a gente chega lá de cima do Morro do Pai Inácio e observa todo aquele vale, aquela beleza, aquela energia. A gente sente realmente a presença de Deus em tudo. A gente começa a se transformar. É um momento de reflexão. Então, vejamos que, a partir do momento que acreditamos na reencarnação, que sabemos que o que pensamos é o que fará com que realizemos a lei meus amigos e irmãos, passar a ter cuidado, a fazer ou a cumprir com aquela proposta do mestre, que é orai e vigiai. Vigiar o que pensamos. Então, tudo isso nós iremos transformar em nós, sem precisar destruir, quer seja o irmão, quer sejam as coisas, a natureza. E daí o Kardec traz que nascer, morrer, nascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Tal é a lei. E é dentro desta visão, meus amigos, que nós precisamos estar conscientes e diariamente meditar mesmo. O momento da introspecção. O momento daqueles exercícios trazidos, inclusive, na macro-regional pela Federação Espírita do Estado da Bahia, que foi estudo de toda a literatura, né? Que é o primeiro ensinamento, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. É o momento em que eu estarei fazendo os exercícios da contemplação, da visualização criativa, da comunhão com a espiritualidade, com os amigos espirituais. Precisamos deste momento, precisamos desta comunhão para auferirmos pensamentos positivos, as inspirações que os nossos amigos espirituais nos trazem, fora toda esta literatura que a doutrina espírita nos traz com tanta propriedade, com tanto amor, né? Precisamos, inclusive, nas nossas orações, agradecer ao Kardec por este legado, por esta missão que ele assumiu, aceitou e realizou. Então, amigos, que possamos, durante esta pandemia, que estamos dando continuidade da primeira fase, mas com uma segunda, por causa da nossa invigilância, da nossa irresponsabilidade. E vejamos que o Covid tem o lado positivo, como tudo na vida, nós somos dual, em tudo há dualidade, e ele nos traz momentos de resgate familiar, que a gente já tinha perdido os valores com a família, porque o mundo objetivo, a vida objetiva, essa destruição que todos nós provocamos com a nossa forma de viver a vida, né? Nos traz, e estamos, por exigências legais de distanciamento, voltando a conviver com os familiares,
a observar as crianças. Eu tenho visto aqui no apartamento crianças que eu não sabia que moravam aqui, gritando, saltitantes, porque estão com os pais, curtindo os pais, coisa que há muito tempo não fazem, porque está todo mundo vivenciando a matéria. Os shoppings, as lojas, o comércio foram fechados e nós sobrevivemos. Entretanto, a compulsão do comprar na vida rotineira e cotidiana nossa nos afasta de Deus, porque a gente só vive em função do ter. A gente quer acumular. A gente dá um bocado de desculpas, mas no fundo, é o materialismo, é o egoísmo, é o apego à vida material. Tudo isso é destruição. Nós estamos nos destruindo. Então, o Covid veio para nos fazer pensar. A solidariedade está aí, mais do que nunca. As pessoas que nunca se preocuparam com os outros. E eu diria, Deus não nos deixou órfãos, como a evolução também traz toda uma tecnologia que André Luiz já nos traz lá das outras dimensões, especificamente do nosso lar, nós estamos com essa virtualidade. Eu estou falando para vocês aqui agora sobre a doutrina espírita, trazendo exatamente o capítulo 6 da lei de destruição. E o Covid veio positivamente nos trazer tudo isso, nos dar essa oportunidade. Então, que não percamos. Vamos buscar o lado positivo, que é muito maior do que o lado do sofrimento. Tudo bem, há perdas. Por que há perdas? Porque nós estamos apegados. Porque a partir do momento que eu confio, que eu acredito, que eu aceito, eu vou vivenciar o desencarne com a maior naturalidade. Porque a vida continua. Estaremos juntos. Não precisaremos nem estar desencarnados, porque pensamos lá para irmos. Então, meus amigos, tudo isso faz parte das leis. E Deus é sábio, Deus é amor, é justiça, é bondade, que é a lei número 10. Lei de justiça, de amor, de caridade. Então, meus amigos, que possamos aproveitar esses momentos de distanciamento social para uma revisão interior, uma revisão dos nossos valores. Como eu estou me comportando no lar, com a esposa, com o filho, com a nossa secretária do lar, porque todos nós somos úteis e somos importantes nesse processo. Então, que este momento seja um momento de elo com a espiritualidade maior, com Deus, que é amor, justiça e bondade. E assim, meus amigos, vamos concluindo a nossa fala, desejando a todos paz, amor e harmonia. Muito obrigado pela presença de todos e todas e que vocês possam continuar brilhando essa doutrina de amor, essa doutrina de paz. Que assim seja.